esse dia de hoje, como foi colocado, é parte de um processo, ele não começa hoje, não termina hoje, mas é gratificante a gente realizar aquilo que a gente desejava há muito tempo, que é ter mais gente das comunidades que são ameaçadas por desastres, também dialogando com agente técnico, seja como psicólogo, seja a gente atuando nos serviços públicos das mais variadas formas, justamente para a gente alinhar e ajustar discursos, que a gente muitas vezes não fala as mesmas línguas, mesmo às vezes querendo fazer o melhor possível para proteger as nossas vidas, né? Tanto da comunidade quanto dos próprios profissionais que atuam nessas situações. E pensando na continuidade desses debates, a gente tem um conjunto de propostas para os conselhos de psicologia, sem prejuízo de outras que foram colocadas aqui em relação a levar algumas informações para os governos estaduais e municipais e estadual de São Paulo, sobre algumas questões para se dar visibilidade, mas também temos a importante oportunidade de manifestarmos ideias, sugestões para o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e o Conselho Federal de Psicologia. Então, vou chamar aqui o Reginaldo para socializarmos isso, vamos fazer brevemente. Não precisamos votar, porque, inclusive, que se alguém mais quiser enviar propostas, existe no site a possibilidade de enviar as propostas, né? Qualquer psicóloga pode enviar. Quem não é da profissão pode conversar com algum psicólogo e pedir para inserir a sugestão. E, se quiser complementar, a gente faz aqui ao vivo e agora alguma nova sugestão para a gente encaminhar. O debate de decisão vai ser lá nos congressos regionais, nos pré-congressos. E aí tem um calendário que as pessoas podem verificar, participar, para orientar essas decisões nos espaços que forem de decisão. Tá legal? Vou passar a palavra aqui para o Reginaldo e depois vou dividir aqui com a Maria Helena o encerramento da atividade de hoje. Tá, boa tarde. Eu fiquei com essa incumbência durante o evento de tentar coletar algumas propostas a partir de falas que foram aparecendo, né? Então, consegui aqui realizar, está meio cru ainda, 6 propostas em relação ao que apareceu. Eu coloquei aqui propostas para um nível nacional, ou seja, que essa proposta não sirva só para o Estado de São Paulo, mas que elas podem ser implementadas no Brasil inteiro, ou seja, pelo Sistema Conselhos de Psicologia. O Sistema Conselhos é formado pelo Conselho Federal de Psicologia e pelos 23 regionais do Brasil inteiro. São 23 regiões em que conselhos de psicologia se reúnem, então acredito que as propostas podem ser tocadas por esses 23 conselhos e também pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, quando eu falar Sistema Conselhos aqui, vou falar sempre, todas essas 24 instituições. E essas propostas, como eu falei, são cruas, elas vão ser apresentadas nos pré-congressos de psicologia para serem votadas e melhoradas. Aqui no ABC, o primeiro pré-congresso é no sábado agora, dia 12 de março, das 9 da manhã, na a Universidade lá de São Caetano do Sul, USCS, que fica perto da estação de trem ali de São Caetano, às 9 da manhã. Então, psicólogos estudando psicologia e observadores também podem participar e votar suas propostas lá. Então, a primeira é o seguinte, que o Sistema Conselhos de Psicologia promova a incidência, pode ser pressão, incidência, sobre os gestores das políticas públicas, aí saúde, assistência, habitação, educação, para a importância da capacitação continuada dos profissionais de saúde mental na atuação em todos os níveis, prevenção, recuperação, mitigação das situações de emergência e desastre. Então, alguém falou da importância da capacitação continuada desses profissionais para eles poderem atuar onde eles estão, né, na saúde, na educação, junto a essas populações nessas situações. Que o sistema de conselhos de psicologia promova a aproximação e cooperação das gestões do conselho com o Movimento Nacional dos Afetados por Emergência e Desastre. Então, era uma proposta de que houvesse mais aproximação dos afetados com o Conselho Federal de Psicologia, mas, na verdade, todo o sistema conselhos, né? Então, para a gente promover essa aproximação. Que o sistema Conselhos de Psicologia se articule para uma psicologia mais implicada nas contribuições técnicas e éticas para a atuação dos psicólogos, das psicólogas nas situações de emergência e desastre. Então, tem a ver com a questão da capacitação também, mas implicar mais os psicólogos nessas situações, seja onde ele estiver trabalhando, atuando. Para não fazer coisa errada, segundo a Maria Helena.
Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova a discussão sobre a gestão integral de riscos para... Aqui é a proposta que a Eliana trouxe, mas ela trouxe o como, que é fazer uma reunião bianual, mas a gente aqui está fazendo o quê, né? Então, por que a gente quer essa reunião bianual nacional? Eu penso que é na perspectiva da incidência da participação popular na formulação das políticas públicas no enfrentamento das situações de emergência e desastre. Então, é a gente fazer essas reuniões para poder pensar não só a atuação do psicólogo, mas também como é que a gente se aproxima das pessoas afetadas. Acho que tem que melhorar isso aqui, a gente vai ver depois como é que fica. Que o Sistema Conselhos de Psicologia faça a gestão junto aos meios de comunicação, apontando as causas não naturais dos desastres. Então, um pouco aquela questão que os conselhos têm que acionar a mídia quando acontece desastre, mas para apontar quais são os fatores, as desigualdades sociais, etc., que atuam nessas situações, né? Então, a gente tem que fazer a gestão junto aos meios de comunicação. Não sei como, o como depois a gente pensa para fazer. E que o Sistema Conselhos de Psicologia, em parceria com a ABEP, que é aquela Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, faça a gestão junto ao MEC, porque a gente não pode pressionar a faculdade para ter uma matéria sobre emergência e desastre na formação do psicólogo. Mas a gente pode atuar junto ao MEC com o objetivo de constar o tema emergência e desastre na formação dos profissionais de psicologia. Então, são essas propostas. Por favor. Porque essa proposta que você leu, aí você citou meu nome, na verdade, assim, a nossa proposta foi de que o Sistema Conselhos possa realizar um evento bianual para a participação de psicólogos, trazendo achados científicos, apresentação de trabalhos, no sentido da gente poder discutir entre a categoria para formar um banco de dados, para formar um banco mais robusto de pesquisa no Brasil a respeito de psicologia nas emergências e desastres. Então, é um evento assim, voltado à categoria para a gente fortalecer as nossas bases científicas a respeito. Tá? Obrigado. Teve uma questão que eu até coloquei também, acho que posso, já aproveitando que está gravando, registrar, que é o velho e bom plano de contingências do Sistema Conselhos, que a gente retome isso o mais breve possível para discutir, né, enquanto sistema, como é que a gente faz as atividades de atuação, inclusive aquilo que de manhã foi comentado sobre o tal plano de ajuda mútua, né? Nós temos conselhos regionais que têm na sua base 2.000 e poucos psicólogos e psicólogas, e que estão espalhados num território muito grande, como na região amazônica. É uma diferença, tem 2.000 e poucos psicólogos só aqui em Santo André, né? Então, é uma diferença enorme. Então, até para pensar essa contribuição e intercâmbio, como a gente tem vivenciado em relação à Mariana, se tinha, não tinha, a gente se reportou a Minas Gerais, ao CRP de Minas Gerais, perguntando o que nós, como regional de São Paulo, precisamos fazer. Primeira coisa foi falado para nós, não oriente ninguém a vir para cá, porque a equipe de lá está dando conta e o que eles precisarem estão conseguindo na própria região. Então, isso vai nos ajudar a diminuir o problema. Foi o que a gente fez aqui em São Paulo. Então, se a gente consegue construir esses esquemas de funcionamento dos conselhos, definindo o papel mais claramente, até para ficar desenhadinho o que é a atuação do Conselho Regional, do Conselho Federal e das associações, que são diversas na área da psicologia, tem várias abordagens, dos psicólogos e das psicólogas que estão trabalhando nas redes de saúde, da assistência social, que tem um outro papel nesses cenários, a ação em relação aos órgãos de defesa, de proteção e defesa civil também. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que a gente pode colocar como proposta é o aprofundamento dos conselhos participativos de proteção e defesa civil, que essa discussão está parada. Então, a participação da sociedade só entra como agente no processo, mas ele não está participando tanto das decisões sobre a política de proteção e defesa civil. Quando muito, teve a conferência. Só que houve a segunda conferência, de novo, quem está monitorando, quais são os órgãos
que estão monitorando o cumprimento do que foi decidido. Fosse falado aqui, várias pessoas até participaram, eu inclusive sou uma delas. Descobri que a Conferência Nacional sequer foi publicada. Né? Eu consegui pelo sistema... Então, a Conferência Estadual foi publicada, mas não tem encaminhamento ainda. Né? E aí, de repente, daqui a 2, 3 anos, vai ter uma nova conferência para a gente verificar que não cumpriu o que foi de 2010 e não foi em 2014 para 2015. Então, a participação e o controle social são fundamentais, e a gente vivencia isso na saúde, vivencia na assistência social, em outras políticas públicas, a importância de participar das decisões. Né? Não sermos somente assistidos ou assistidas, né? Ou técnicos, instrumentais, mas sermos ouvidos e colaborarmos na tomada de decisão. Então, essa é uma outra sugestão de proposta também que fica. E naquela questão das causas para a imprensa, é importante falar também das consequências. Né? Isso ajuda a dar o relevo e clareza sobre por que nós, como psicólogos e psicólogas, a gente falou muito disso o dia todo, estamos nos envolvendo nessa discussão. Né? A gente não cuida do barranco, a gente não cuida do leito da água, a gente cuida de gente. A gente cuida do que o barranco, o que o leito da água pode, se eles tiverem algum evento imprevisto ou danoso, pode gerar para as pessoas. Bom, essa parte das propostas eu queria encerrar. Se não tiver, temos mais alguma colocação sobre as propostas? Não? Então, para fazer o encerramento, queria passar a palavra para a Maria Helena e depois faço a colocação final. Vamos dizer que não é um ponto final, que é um ponto e vírgula? Porque a ideia é que a gente continue nesse diálogo. Foi tão bom de fazer, né? De preparar e de ter este resultado. E esta empreitada nossa junto, CRP e CFP, foi muito positiva. A ideia é mesmo que a gente continue. Muitas das coisas que no sistema conselhos podem ser desenvolvidas se iniciam nos CRs, né? Se iniciam, e eu acho que a atenção que o CRP 06 tem para as questões da realidade do nosso Estado é uma atenção que precisa mesmo ser ampliada e colocada em ação com os atores todos. Então, por isso que eu digo que é um ponto e vírgula, porque a vontade é que a gente continue nesse diálogo, fazendo coisas para a nossa profissão. Tá bem? Bom, agradeço as palavras e agradeço também o empenho, não só Maria Helena, Eliana aqui, mas outros colegas que estiveram também assistindo vocês para realizar essa atividade aqui, né? Sejam as pessoas que foram citadas da comissão, que participaram da concepção, da ideia, né? E essa troca, muitas vezes por correio eletrônico, que nos permitiu, e às vezes uma reunião online, que às vezes não deu certo por causa da internet que caía, mas nossos propósitos estavam mais claros, então a gente conseguiu contornar os empecilhos que apareceram. E como Conselho Regional de Psicologia, queria registrar o momento gratificante que é esse para a gente. Não termina aqui, é um ponto e vírgula para continuarmos. Já falamos aqui que pretendemos lançar o nosso caderno temático, temos uma agenda de atividades de reuniões abertas do Núcleo sobre Emergências e Desastres. Foi até sugerido que se fizesse um grupo que, às vezes, até houve atividades aqui na região do ABC, mas que se aproxime, independente de ser a subsede do CRP no ABC ou participar das atividades aqui no consórcio, o importante é a gente estar na rua transformando a realidade. Esta é a questão que nos interessa. Então, como a gente vai resolvendo? Se para Assis vai ser de um jeito, tem gente aqui do Vale do Paraíba, tem gente que veio da região de Campinas, teve gente bastante aqui da região metropolitana. Então, os propósitos estão colocados e a gente precisa ir seguindo a tentativa de realizá-los. E parabenizar ao nosso Núcleo sobre Emergências e Desastres, os colegas aqui presentes, as pessoas que não estão presentes hoje, mas que colaboraram também. E, sobretudo, queria agradecer aqui aos funcionários do Conselho, a Adriana, ao Jefferson, aos colegas que estão lá fora, a Luciana, a Marissa, e outros que trabalharam bastante para a gente estar aqui hoje fazendo a oficina.
Então, queria pedir palmas para esses colegas. Esses são... Eu costumo brincar que, nesse caso, não seriam os agentes de defesa civil, mas estão trabalhando para nós estarmos discutindo a política de proteção e defesa civil. Por isso, eles merecem o nosso aplauso. E fazer o convite a vocês, quem tiver interesse, participar dos outros eventos preparatórios do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, sobre um monte de temas. O Reginaldo comentou que o pré-congresso da região aqui do ABC já tem um no sábado, e estão todos convidados e convidadas. Estou esquecendo de alguma coisa? Oi? Ah, muito importante. Cadê? Débora está aqui? Não está mais? Mas subiu. Queria deixar aqui registrado, sobremaneira, e a importância dessa parceria. Sandra, então, queria registrar aqui para você, Sandra, para você compartilhar a alegria e pela importância desta parceria que a gente celebrou aqui hoje, fazendo essa atividade aqui, que alguns, assim, a gente até falou, mas vai fazer lá no ABC, por que não faz no auditório? Não, a gente precisa fazer psicologia todo dia, em todo lugar mesmo, e não é só da boca para fora. A gente precisa ter o ABC, se puder, a gente vai fazer lá na região de Campinas também, onde a gente conseguir fazer, onde as nossas perninhas aqui do núcleo alcançarem, a gente quer fazer, a gente quer ir lá para o Pantanal também, Zona Sul de São Paulo, a gente está tentando. Como foi colocado, nossas pernas podem não alcançar todos os lugares, mas a vontade é essa. Então, isso representa nossa presença aqui, essa vontade de estar e continuar, viu? Nós não queremos só fazer isso aqui, não. Tá? Mais alguma coisa? Foi bom lembrar. Bem lembrar. E destacar a importância da tradução em Libras, mesmo que hoje talvez não tenhamos nenhuma pessoa com deficiência auditiva aqui presente, mas só para lembrar, esse ano começa a vigorar a Lei Brasileira da Inclusão, e nós temos uma dívida muito grande com a população com deficiência. Inclusive, o Conselho Regional de Psicologia está montando um plano para que a gente possa garantir sempre em todos os eventos o máximo possível de todos os recursos com acessibilidade na sua comunicação. Nós também precisamos melhorar enquanto nossa categoria e nosso sistema Conselho de Psicologia em relação a isso. E sabemos disso, e por isso agora nós temos a tarefa de aprimorar os nossos recursos. Hoje, conseguimos viabilizar a tradução. Está gravado e vai ficar na internet? Saibam, muitas pessoas não têm acesso à informação, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, porque não têm um material com acessibilidade para as pessoas se informarem. Então, certamente hoje, e foi surpreendente, né? E ver a alegria do Eduardo aqui pela manhã, uma sumidade, né? Uma pessoa importantíssima nesse campo, relatar que pela primeira vez teve sua palestra traduzida em Libras. Então, estamos marcando um pontinho positivo na história. Algo mais? Fechou? Então, continuaremos a nossa defesa em relação à proteção e defesa civil no Brasil, no estado de São Paulo, aqui no ABC.